Diário de um Mago Morto. Capítulo 71. Será que os três são realmente a mesma pessoa? Tendo visto muitos aprendizes de mago estranhos e incomuns, Saul especulou sobre a estranheza do trio à sua frente. Mas ele rapidamente percebeu que estava errado. A porta sanfonada se abriu ligeiramente, e outro garoto loiro de olhos azuis saiu. Ele acenou com a cabeça para a garota na frente da fila. Então ele se virou e foi embora. O garoto que apareceu também usava o mesmo uniforme, com o mesmo distintivo de aprendiz de segundo escalão preso nele. A garota na frente da fila passou pela porta estreita, e Kaz aproveitou o momento para levar Saul para dentro da sala. Assim que entraram, Saul instintivamente olhou ao redor procurando pela figura do mentor Rum. O quarto era realmente espaçoso. Devido às limitações de tamanho da própria torre do mago, ela não era larga, mas era bem longa. Ele disse quieto porque as laterais da sala estavam forradas com cortinas grossas e pesadas que pareciam feitas de couro. Cada painel de cortina tinha 1 metro de largura, e o material era tão grosso que não balançava. Esta sala não tinha paredes sólidas, apenas estas divisórias de cortina. A aprendiz que entrou antes deles já havia se deslocado para a direita, levantando uma das cortinas. Saul inclinou-se ligeiramente para espiar o quarto adjacente. E então ele viu um raio de luz caindo sobre o chão. Saul piscou, sentindo que aquela luz era diferente da luz de uma vela comum. Uma estranha tensão surgiu nele, mas não por causa do aparecimento iminente do mentor Rum. Kaz não invadiu os espaços da esquerda ou da direita de forma imprudente, mas simplesmente levantou a voz e chamou. HMPH. Veio uma resposta da direita, embora o tom não parecesse particularmente acolhedor. Ei! Kaz levantou a mão gesticulando para que Saul seguisse. Os dois passaram pelo local por onde o aprendiz anterior havia passado, levantando a cortina para a próxima sala. No momento em que Saul entrou, ele sentiu a temperatura subir um pouco em comparação ao resto do prédio. Ele instintivamente olhou para a fonte do calor e a viu, luz do sol. Seus olhos se encheram de lágrimas. Na parede externa, uma janela de 1 metro quadrado havia sido construída na pedra espessa. A janela escura como breu estava aberta para fora e devido à profundidade da parede, apenas uma pequena parte se projetava além da superfície externa. Era aquele único feixe de luz, perfurando a pesada parede externa como se tivesse atravessado galáxias, inclinando-se sobre o chão e trazendo um calor desconhecido ao cômodo gelado. Saul não via a luz do sol há mais de 3 meses. Haverá outras chances, suspirou baixinho, tentando conter as lágrimas que transbordavam. Acelerou rapidamente para alcançar o mentor Kaz à frente. Alguns passos depois, restava apenas uma leve névoa em seus olhos. Mesmo ao passar pela luz e sentir seu calor na pele, ele manteve a compostura. O mentor Rum estava sentado no fundo da sala, e quando Saul cruzou o raio de sol, ele viu um enorme monte de carne. Ele já tinha visto fotos e vídeos de pessoas pesando centenas de quilos. Muitas eram tão obesas que nem conseguiam se mexer da cama. Mas mesmo essas não se comparam a isso. Isto era realmente uma montanha de carne. Parecia ser um homem, embora camadas de gordura obscurecessem todas as características visíveis de gênero. Seus cabelos loiros de comprimento médio e bagunçados, caíam até o maxilar, sustentados pela gordura abaixo do queixo. Ele não tinha barba e seu nariz afundava na gordura das bochechas. Apenas a área ao redor dos olhos era relativamente plana. Sua característica mais marcante era o estômago. Camadas e mais camadas de gordura se acumulavam tão completamente que era impossível dizer onde terminava seu peito e começava seu abdômen. Suas pernas estavam completamente escondidas sob dobras de carne, como uma saia inchada, mas seus braços eram estranhamente finos, estendendo-se dos ombros a quase 2 metros de comprimento. Eram divididos em 3 segmentos, claramente não eram membros humanos. Isso era Rum? O monte de carne ignorou Kaz e Saul quando eles entraram, usando aqueles braços anormalmente longos para tatear o corpo da garota que havia entrado antes deles. A aprendiz permaneceu inexpressiva, permitindo-se ser inspecionada. Não havia atmosfera obscena ali, a expressão de Rum era de escrutínio e crítica, como alguém examinando uma cabeça de repolho no mercado em busca de folhas podres. Vá deitar na plataforma. A garota foi finalmente solta e caminhou até uma mesa estreita e fria de metal ao lado de Rum. Ela começou a se despir. Por baixo do hobby, ela não usava camisa, embora suas calças ainda estivessem devidamente vestidas. Ninguém na sala desviou o olhar. Até Saul continuou observando em silêncio. Ele já tinha visto muitos cadáveres femininos expostos no necrotério, mas era a primeira vez que via uma viva. A aprendiz despiu-se sem hesitar, aparentemente despreocupada com a presença dos outros. Revelou a parte superior do corpo e deitou-se silenciosamente na placa de metal, separando os cabelos dourados para expor as costas pálidas. Rum estendeu um dos seus longos braços e gentilmente pressionou as costas dela. Um conjunto de runas douradas surgiu de repente no centro de sua pele pálida. Símbolos intrincados entrelaçavam-se com linhas e caracteres da antiga Noé. Era a primeira vez que Saul via tal formação, e ele não pôde deixar de examiná-la mais de perto. Então, de repente, as runas douradas mudaram rapidamente, formando o formato do rosto de um homem, com olhos em forma de runas que se voltaram para encarar Saul diretamente. Saul imediatamente abaixou o olhar e desviou o olhar. Ao fazer isso, ele perdeu o olhar inesperado que Rum lançou em sua direção. Logo, Rum terminou seu exame, dispensou a garota e deixou que ela se vestisse e fosse embora. Nada mal próximo. O aprendiz ainda tinha uma expressão vazia, sem demonstrar emoção.
Depois que ela saiu, Rum suspirou suavemente. Então ele rapidamente se recompôs e olhou para Saul parado atrás de Cas, embora ele falasse com Cas. Foi esse que você recomendou? Ele matou meu assistente de laboratório. Por que você acha que eu concordaria em levá-lo? Porque ele é adequado, Cas respondeu com um encolher de ombros. Adequado? Um aprendiz novato? O que você acha que ele sabe? Ele pode aprender, respondeu Cas indiferentemente. Rum soltou uma risada curta e irônica. Quanto tempo isso vai levar? Acha que tenho tempo a perder com ele? Cas permaneceu impassível. E daí se isso é perda de tempo? Já não perdemos tempo demais? Ao ver que Cas não estava com humor para discutir, Rum suavizou um pouco o tom de voz. Você viu Kira? Você quer dizer Lady Kira? Ela avançou para a segunda classe. Uma maga de segundo grau? Rum pareceu um pouco surpreso, depois atordoado. Ela já é avançada? Talvez eu nunca chegue a esse nível na minha vida. Cas não respondeu, reconhecendo silenciosamente o sentimento de Rum. A sala ficou em um breve silêncio. Depois de um tempo, o som de um segundo aprendiz entrando na sala quebrou o silêncio. Rum se recuperou e disse a Cas, pode ir agora. Preciso testá-lo. Se ele falhar, vou deixá-lo rastejar de volta vivo. Cas hesitou por um momento. Olhou para Saul, como se quisesse dizer alguma coisa, mas no fim, apenas deu um tapinha no ombro de Saul e saiu. Saul não esperava por isso. O mentor Cas não iria explicar a situação com Sid? Ou ele achava que, contanto que Rum não o matasse, deixar Saul sofrer um pouco e acabar logo com aquilo seria o suficiente? O olhar frio de Rum o percorreu, fazendo Saul sentir como se tivesse sido despido. O segundo aprendiz já havia se aproximado de Rum. Rum, claramente desinteressado, casualmente o apalpou algumas vezes e disse para ele deitar na cama de metal. Observe com atenção. Farei perguntas depois. Observar? Você está falando comigo? Ainda sem compreender totalmente a situação, Saul viu que o Rum havia começado e rapidamente entrou em um estado meditativo semi-imerso. Essa era sua atitude de trabalho séria. Dessa vez, de sua perspectiva, os glifos dourados nas costas do aprendiz apareceram novamente, formando rapidamente a imagem da cabeça de uma mulher. Saul resistiu ao desconforto e continuou observando as mudanças nos glifos, analisando cuidadosamente a função de cada runa. Mas a maior parte da formação era composta de runas compostas, algumas das quais ele nunca tinha visto antes. Depois de observar por um tempo, ele ainda só entendia partes e fragmentos. Então, de repente, uma cabeça humana branca e semi-transparente surgiu da formação, mas parecia estar preso por algum tipo de força, como se algo o estivesse puxando para dentro. Suas feições faciais, esticadas até o limite pela força para trás, pareciam quase exatamente com o rosto da mulher em forma de runa dourada. Capítulo 72. O que era aquilo? Uma alma selada dentro do corpo? Assim que a cabeça estava prestes a se soltar do corpo, as runas douradas de repente se transformaram em camadas de correntes, selando 7 orifícios da cabeça e puxando o ar para trás com força. A cabeça gradualmente perdeu as forças e estava prestes a ser arrastada de volta para o corpo do aprendiz pelas correntes de runas douradas. De repente, ele recuou rapidamente e então disparou direto na direção de Saul. No momento de puxão e resistência, uma estreita abertura se abriu, e um grito rouco e rasgado saiu dos lábios firmemente cerrados da cabeça. Me ajude! As correntes de runas douradas se apertaram mais uma vez, e a voz foi abruptamente cortada. Parecia que um grito de socorro havia esgotado as últimas forças da cabeça. As correntes de runas douradas finalmente conseguiram puxá-la de volta para as costas do aprendiz. HM? Rum deixou escapar um leve zumbido, então de repente estendeu a mão para o lado e pegou uma grande pena de pena da bancada do laboratório. Ele mergulhou a ponta em um tinteiro do tamanho de uma impressão digital. Ao levantá-lo, uma gota de um líquido dourado ligeiramente viscoso grudava-se teimosamente na ponta. Rum se moveu rapidamente, acrescentando mais algumas linhas às costas do aprendiz. O aprendiz se contraiu 2 vezes, e seu rosto virado para o lado, se contorceu de dor. Mas por causa dessa mudança, ele parecia mais uma pessoa viva do que um fantoche. À medida que a formação das runas era gradualmente reforçada, o rosto do aprendiz voltou à calma novamente. Saul, que estava observando em silêncio, também parou de meditar. Depois de terminar de desenhar, Rum jogou a pena de volta na mesa, fez o aprendiz se levantar e reexaminou seu corpo. Fique de olho nele por mais um tempo. Mande-o embora. Traga o próximo. O terceiro aprendiz chegou em seguida, e dessa vez, nada de anormal aconteceu. O processo foi rápido, como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa. Assim que os 3 aprendizes partiram, Rum ficou parado, imerso em pensamentos por um momento. Então, de repente, fez um sinal para Saul se aproximar. Saul se aproximou com certo nervosismo, sem saber como Rum iria testá-lo. Mas para sua surpresa, a primeira coisa que Rum disse depois de agarrar seu ombro foi: Você tem tido pesadelos nos últimos 2 dias? Na mente de Saul, ele viu instantaneamente aquela figura nua deitada na plataforma de teletransporte, o som de passos procurando por ele e o vazio escuro abaixo da plataforma. O mentor Anzi disse que era assombrado por um espírito vingativo. Será que os pesadelos seriam uma manifestação disso? Mas então por que o mentor Cas não percebeu nada? Sim, respondeu Saul, demonstrando uma dose apropriada de desconforto. O espírito vingativo do Cid está grudado em você. Parece que você deu a ele uma morte bastante sufocante. Eu estava me defendendo, forçado a revidar, Saul se apressou em explicar.
Rum soltou uma gargalhada calorosa, seu pescoço esticando-se para frente de forma anormalmente longa. Então, você quer que eu te ajude a se livrar do espírito do Cid? Saul congelou por um momento antes de entender o que Rum queria dizer. Internamente pensou, Rum, você é o mentor do Cid ou meu? Você confundiu quem é o inimigo aqui? Esse cara estava apenas reclamando que Saul matou seu assistente e agora estava oferecendo ajuda? Embora achasse estranho, Saul geralmente era uma pessoa honesta. Eu faço. Rum ficou muito satisfeito com a determinação de Saul. Ótimo. Então tenha um bom desempenho. Kaz diz que você tem uma aptidão espiritual excepcional. Ele raramente usa a palavra excepcional para alguém. Deixe-me ver o quão bom você realmente é. Agora, diga-me, o que você viu naqueles 3 aprendizes de segunda classe? Saul fez uma pausa, organizou seus pensamentos e então descreveu com sinceridade tudo o que tinha visto. Rum olhou para ele atentamente e enquanto Saul falava, a expressão de Rum ficou cada vez mais séria. Isso não é apenas aptidão. Deveria se chamar intuição da alma. Ele estendeu a mão, agarrou o braço de Saul e o girou no lugar. Então ele retirou a mão e a colocou sobre a própria barriga. Sua barriga ondulou como um lago agitado. Apesar da sua falta de conhecimento em formações e runas, e do seu conhecimento superficial de magia, você consegue penetrar a superfície e captar a essência diretamente. De repente, Rum curvou 5 dedos para dentro e puxou violentamente, arrancando um pedaço de carne do seu estômago. Não havia sangue no ferimento. Em vez disso, gordura escorreu e fechou a abertura. Rum começou a amassar a carne em sua mão. O pedaço de carne revelou-se maleável como argila. Uma figura parecida com uma boneca rapidamente tomou forma nas mãos de Rum. Então ele mergulhou o mindinho em uma garrafa e pegou 2 vermes pretos, parecidos com butias, colocando-os no rosto da boneca. As butias se contorceram nas órbitas oculares, deixando 2 buracos vazios. Depois disso, a boneca mudou lentamente de cor, adquirindo um tom de madeira marrom claro. Não era esse o mesmo tipo de marionete que os aprendizes usavam para testar sua força mental? Só então Saul percebeu que os bonecos não eram de madeira. Ele até pegou um emprestado para estudar por dias e nunca percebeu que o material era falso. Rum jogou o boneco sem olhos recém-feito nas mãos de Saul. Olhe fixamente para ele e me diga o que você ouve. Saul olhou para Rum com desconfiança, mas mesmo assim obedeceu. Abaixou a cabeça e fixou o olhar nas órbitas vazias do boneco. Ajude-me, ajude-me. Eu quero, ajude-me. Os apelos recomeçaram, às vezes misturados com outras vozes. Com o passar do tempo, o rosto de Saul gradualmente ficou pálido. Logo, ele não conseguia mais focar nos olhos do boneco, mas também não conseguia desviar o olhar. Este boneco recém-feito parecia ainda mais forte, e mais assustador, do que os que estavam guardados no armário. Rum não disse nada nem fez qualquer movimento para interromper o processo. Me mate, me mate, me mate. A voz aguda e estridente retornou. Saul imediatamente sentiu os tímpanos doerem, o cérebro girando dentro do crânio. Ele pensou que Rum finalmente o impediria, mas este ainda não reagiu. A força mental de Saul havia aumentado desde que se tornara aprendiz, mas não muito. Mais uma vez, sua visão escureceu e ele esteve à beira do desmaio. Finalmente, o boneco foi tirado de suas mãos. Os gritos agudos cessaram imediatamente. Os joelhos de Saul cederam e ele quase caiu. Ele mal conseguiu se equilibrar a tempo de se manter de pé. Espere! O que ele tinha acabado de tocar? Ele retirou a mão rapidamente. Se fosse mais devagar, ela teria afundado na carne flácida de Rum. Rum pareceu não notar o pequeno gesto de Saul. Ele jogou o boneco casualmente em um barril de madeira próximo e perguntou: "O que você ouviu?" Saul respirou fundo. Seu cérebro parecia ter derretido e virado mingau. No início, alguém estava pedindo ajuda dizendo "me ajudem". Rum não demonstrou reação. Saul continuou. Então houve outras vozes dizendo coisas como "eu também" ou "isso dói". Rum assentiu levemente prestes a falar, mas Saul continuou. Então, finalmente, ouviram-se alguns gritos agudos. "Mate-me". Ao se lembrar do som, Saul envolveu os braços em volta do corpo, sentindo arrepios na pele. Rum estava prestes a assentir quando sua expressão mudou de repente. Ele estendeu a mão e agarrou com força o braço direito de Saul. "O que você ouviu por último?" "Mate-me". Uma dor aguda percorreu o braço de Saul, acompanhada por um som de estalo. Seu rosto se contorceu em agonia e ele gritou: "Esse Rum realmente está tentando se vingar de mim". Mas no segundo seguinte, uma luz branca brilhou. O braço direito de Saul estava totalmente recuperado. A dor desapareceu como se fosse uma ilusão, e até a dor de cabeça diminuiu consideravelmente. "Você realmente ouviu o me mate". Os olhos e o rosto coberto de gordura de Rum se contraíram violentamente. "Sim", disse Saul, segurando o braço que felizmente estava ileso. Era uma voz de homem ou de mulher? De uma mulher. Percebendo o quanto Rum se importava com a voz, Saul acrescentou outra descrição. Parecia que ela estava com uma dor terrível. Rum olhou para Saul com uma expressão atordoada, como se estivesse vendo outra pessoa no rosto de Saul. "Au ha 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 ha". De repente, ele caiu na gargalhada, como se estivesse tendo uma convulsão. Ambas as mãos batiam repetidamente em sua enorme barriga, produzindo um som de baque-baque sincronizado com sua risada. Ele riu tanto que se dobrou, seu corpo mal se movendo enquanto sua cabeça balançava para frente e para trás. Saul observava nervosamente, dando 2 passos cautelosos para trás. Temia que Rum pudesse explodir como um balão inflado demais.
Rum riu por 10 minutos inteiros antes de se inclinar para a frente e parar abruptamente. Ele encarou Saul com intensa concentração. Você quer se transferir para mim? Capítulo 73. Tendo acabado de presenciar o golpe mortal em primeira mão, Saul teve vontade de balançar a cabeça. Não conseguia entender por que de repente havia se tornado uma mercadoria tão cobiçada hoje. Qual era exatamente o valor de um talento relacionado à alma que fez com que Anzi e Rum, duas pessoas que ele conhecia pela primeira vez, estendessem seus ramos de oliveira? Ainda assim, lembrando-se de Big Pink, agora mais apropriadamente chamado de Mestre da Torre Gorsa, parecia que ele também se interessara por Saul por causa dessa aptidão tão ligada à alma. Esse pensamento ajudou Saul a se acalmar um pouco. Naturalmente, ele não iria mudar de aliança tão facilmente, especialmente depois de matar Sid, o antigo ajudante de confiança de Rum. Quem sabia se, quando ele perdesse o valor, eles viriam para acertar as contas. E ainda assim, a oferta de Rum parecia muito mais sincera que a de Anzi. Ao ver Saul permanecer em silêncio, Rum estendeu a mão para trás e tirou algumas folhas de papel, examinando o texto com os olhos. Na verdade, antes de Cass trazer você aqui, eu já tinha examinado seu arquivo e falado com a pessoa que fez sua avaliação inicial. Rum deu um sorriso irônico e sacudiu levemente os lençóis. Ele os ergueu com 2 dedos finos, mostrando-os a Saul. Os resultados dos seus testes foram muito estranhos. Saul olhou para as palavras à sua frente. Saul, família desconhecida, provavelmente nenhuma. Idade, 12 anos. Percepção mental, baixa média, dispersa. Principais sugestões: escuro, claro. Aptidão mental, alta nível específico requer avaliação adicional. Aptidão mágica, provavelmente baixa, teste indisponível devido a desmaio. Presume-se que seja desnecessário dada a alta aptidão mental. Avaliação geral, aptidão baixa média sem riscado, potencial para treinamento. Possivelmente adequado para funções especiais específicas. Aprovado. Naquela época, para passar no teste, Saul correu o risco de levar sua energia mental ao limite, tanto que desmaiou. Ele não tinha ideia se isso ajudaria, mas o diário dizia que fazer isso o deixaria sobreviver. Já era a vez dele. Não tinha tempo para pensar, precisava arriscar. Saul nunca entendeu exatamente como ele passou no teste. Agora parecia que a pessoa que escreveu a avaliação não tinha planejado aprová-lo a princípio, mas então, por algum motivo, mudou de ideia. Rum notou a maneira como Saul estudava a página e gentilmente deu um peteleco na pilha de papéis. A folha de cima caiu, revelando a de baixo. Foi outro relatório de avaliação. E foi também para Saul. Saul, família desconhecida, provavelmente nenhuma. Idade, 10 anos. Percepção mental, baixa média, dispersa. Principais sugestões: luz, terra. Aptidão mental, média. Aptidão mágica, baixa. Avaliação geral, aptidão ruim, não vale a pena cultivar. Rejeitado. Reatribuição recomendada como servo. Os olhos de Saul se arregalaram lentamente. O papel caiu e o rosto grande de Rum se aproximou. Então, você pode explicar como a aptidão mental de um servo saltou de médio para alto em apenas 2 anos? Com o olhar de Rum fixo nele, Saul sentiu como se algo estivesse apertando seu cérebro. Seus pensamentos estavam rígidos, congelados. Sua boca se abriu involuntariamente, mas levou alguns segundos até que qualquer som emergisse. Não sei, Rum. Depois de falar as primeiras palavras, Saul sentiu a cabeça clarear um pouco. Ele sacudiu a névoa e lançou um olhar inocente para Rum. Mentor Rum, eu realmente não sei. Talvez eles só tenham se enganado naquela época. O rosto de Rum congelou por um segundo. Então ele lançou um olhar furioso para Saul. Saul acrescentou rapidamente: na verdade, é mais ou menos assim. Uma vez, acidentalmente, ofendi seu aluno, o veterano Sid. Ele realmente havia tropeçado em Sid procurando por algo na biblioteca. Ele me espancou até quase me matar. Na verdade, ele o espancou até a morte. A 1 polegada era um termo pouco conciso. Minha cabeça estava sangrando por todo lado. E sua vida acabou. Quando acordei, além das habilidades básicas da vida, não conseguia me lembrar de muita coisa de antes. Porque ele tinha vindo de outro mundo. Então eu realmente não sei. Pelo menos essa parte era verdade. Sua sinceridade pareceu fazer Rum hesitar. Rum se perguntou: o cérebro de uma pessoa poderia realmente evoluir após um trauma grave? Valeria a pena testar essa teoria de alguma forma? Enquanto isso, Saul piscava inocentemente enquanto pensava consigo mesmo. Minha aptidão mental disparou porque eu atravessei? Lembro que em alguns romances se diz que a alma de alguém que viajou pelo tempo e espaço se torna incrivelmente forte. Então, talvez a força mental esteja ligada à alma? Com o canto do olho, ele notou o livro vermelho de capa dura flutuando lentamente sobre seu ombro. Ou tudo isso graças ao diário. Esse ainda era um ponto cego no conhecimento de Saul, então ele desistiu de tentar adivinhar. À sua frente, Rum também não pareceu chegar a nenhuma conclusão clara. Simplesmente jogou o último pedaço de papel no chão. Bem, essa não é a questão, de qualquer forma. Rum recostou-se, apoiando as 2 mãos na barriga redonda. Ele balançou. Fica claro em ambas as avaliações que o atributo em que você deve se especializar é luz. Rum bateu no próprio peito. E a feitiçaria em que eu me especializo é água e luz. Então a luz era o elemento para o qual ele tinha maior percepção. Saul finalmente entendeu. Durante o teste, quando aquele outro veterano casualmente escreveu luz, foi porque essa era sua maior afinidade. Mas Saul cerrou o punho esquerdo.
Após a modificação corporal, ele agora podia usar a pele artificial, feita a partir do osso de plástico em seu braço esquerdo, para aumentar sua sensibilidade a partículas de elementos escuros. Se ele fosse testado novamente agora, Dark provavelmente seria seu elemento mais forte. Ele já havia embarcado nesse caminho. Rum pareceu notar a hesitação interior de Saul. Ele bateu levemente na mão esquerda de Saul com a ponta do dedo. Eu posso dizer, depois da modificação do seu corpo, sua afinidade com as trevas cresceu consideravelmente. Saul olhou para as pontas cinza claras dos seus dedos. Elas tremeram levemente e ele as guardou na manga. Rum continuou. Tudo bem continuar se especializando em trevas, se essa for sua direção atual. Mas você precisa entender, o que um mago escolhe como atributo principal não afeta apenas o tipo de magia que ele aprende. Também determina sua futura área de pesquisa e estudo. Se escolher a escuridão, você trabalhará em estreita colaboração com cadáveres e fantasmas pelo resto da vida. Se escolher a luz, será mais sobre energia e espíritos. Você é apenas um aprendiz de primeira classe agora, o início da sua jornada como mago. Não precisa se precipitar em tomar uma decisão vitalícia só porque já fez algum progresso. Tome sua decisão antes de escolher seu localizador. É claro que alguns magos mudam seu atributo primário mais tarde, mas o caminho se torna muito mais difícil. A explicação ponderada de Rum teve um impacto real em Saul, chegou até a fazer surgir uma ponta de dúvida em seu coração. Mas então, Saul ouviu aquela palavra, localizador. A dúvida desapareceu, substituída pela certeza. Com o diário de um mago morto em sua posse, como ele poderia escolher qualquer outra coisa como seu localizador? O atributo do diário não era obviamente escuro? Mesmo assim, Saul não deixou transparecer seus pensamentos. Assumiu uma expressão conflituosa e perguntou a Rum, mas, você não estava bravo antes por eu ter matado seu assistente? Rum deu-lhe um sorriso frio e distante. Isso ocorre porque a maioria dos bruxos se importa muito mais com valores do que com relacionamentos ou emoções. Você passou no meu teste, Saul. Aliás, você superou as minhas expectativas. Isso é muito mais importante do que vingança ou desabafo. Saul olhou para Mentor Rum. O homem o encarou calmamente. Ele provavelmente não estava mentindo. Ou não precisava. Mentor Rum, posso perguntar. O que exatamente é um localizador? Localizador? Rum cruzou as mãos longas sobre o peito, com as pontas dos dedos se tocando, como se estivesse pensando em como responder. Localizadores normalmente são algo que aprendizes de segundo grau aprendem. Mas como sua força mental já é alta o suficiente, darei um exemplo simples. Rum levantou um dedo e apontou para o outro lado da sala. Saul se virou e viu que ele estava apontando para a única janela do quarto. A luz do sol ainda entrava silenciosa e quente. Você ficou bastante comovido agora mesmo ao ver a luz do sol de verdade. É verdade, aprendizes de primeira classe raramente têm a chance de sair. Então, enquanto você pode, dê uma boa olhada. Capítulo 74. Rum estendeu as mãos em direção à pequena janela e começou a entoar um encantamento. Com o estrondo, a janela preta se fechou com força, e o quarto imediatamente escureceu vários graus. Então, a janela começou a se estender e expandir, crescendo até cobrir toda a parede externa do quarto. Saul observou a transformação à sua frente, esquecendo-se momentaneamente de respirar. Foi como abrir uma caixa de presente surpresa. A janela preta se inclinou lentamente para fora. A luz do sol se infiltrava pela fenda estreita, alargando-se gradualmente, entrando pouco a pouco, até preencher todo o cômodo. Saul achou a luz do sol um pouco ofuscante, mas não conseguiu piscar. Ao lado dele, Mentor Rum disse, vá em frente e dê uma olhada. Saul arrastou os pés cautelosamente em direção à janela. A paisagem lá fora foi aos poucos se tornando visível. Ao longe, o céu estava claro e azul como uma tela lavada com nuvens flutuando. O sol pendia oblíquo acima, e seu halo dificultava que Saul observasse por muito tempo. Abaixo do céu, picos escuros de montanhas se estendiam infinitamente. Florestas densas preenchiam os vales, estendendo-se em direção às planícies. Vilarejos dispersos e trilhas sinuosas pontilhavam as montanhas e florestas. A área mais próxima era uma área selvagem, aberta e vazia, sem humanos ou gado à vista. O mundo era pacífico como uma pintura. Olá, novo mundo, Saul o saudou silenciosamente em seu coração. De repente, um grito agudo quebrou a tranquilidade. Uma sombra negra brilhou no céu, desaparecendo à distância. Saul olhou para cima e viu um pássaro enorme voando a uma velocidade incrível, cortando o vento e as nuvens. Parecia até haver uma pessoa em pé em cima do pássaro. Essa mudança repentina fez Saul voltar à razão. Ele se lembrou mais uma vez de que o que estava diante dele não era uma paisagem tranquila. Era um mundo de magos e forças poderosas além da compreensão. Lindo, não é? Agora olhe mais de perto, disse a voz de Rum atrás de você. O olhar de Saul se voltou lentamente para baixo. Os campos verde escuros se transformaram em manchas irregulares, transformando-se em terra amarelo amarronzada, depois em amarelo queimado e, finalmente, em uma confusão entrelaçada de breu e lama. Olhando para baixo, apenas algumas dezenas de metros abaixo, havia um pântano borbulhante. Ocasionalmente, ossos ou ervas daninhas eram revirados pelas bolhas, apenas para serem arrastados de volta para o lamaçal após uma breve luta. Vários cadáveres quebrados flutuavam na superfície, alguns virados para cima, outros para baixo, e alguns com os pés apontados para o céu. Eles flutuavam lentamente na lama borbulhante.
De repente, um tentáculo preto e coberto de lama emergiu silenciosamente, enrolando-se em um dos cadáveres e arrastando-o lentamente para baixo. O cadáver não resistiu, simplesmente afundando novamente na lama. Enquanto Saul observava o tentáculo desaparecer, ele sentiu uma sensação fria e deslizante percorrer sua pele, como se algo reptiliano o tivesse tocado. Onde exatamente ficava a torre mágica de Gorsa? Por que havia um pântano cheio de cadáveres e monstros embaixo dela? Os aprendizes que aprendem magia aqui, eles acabariam afundando no lodo ou voariam acima das nuvens? A beleza e a tranquilidade desapareceram. Dúvidas e medo invadiram o coração de Saul. A voz de Rum soou novamente. Assustador, não é? Olhe para os seus pés. Com essas palavras, Saul olhou para baixo e suas pupilas se contraíram bruscamente. Em determinado momento, ele deu um passo em direção à borda da janela preta. A maior parte do seu pé direito já estava pendurada. No segundo seguinte, ele teria caído, apenas mais um corpo flutuando no pântano. Voltando a si, Saul deu um pulo para trás e cambaleou para trás repetidamente, recuando até que suas costas bateram na parede no outro extremo da sala. Ao ver a expressão assustada de Saul, Rum soltou uma risada baixa. Ele se inclinou para a frente, seu corpo escorrendo em direção aos pés de Saul, quente e úmido. Ele levantou a mão e cobriu os olhos de Saul. Tanto a beleza quanto o terror o tentam a cair no abismo. O localizador é como a janela negra. Ele sustenta sua forma mental quando você se perde. Mas lembre-se, um localizador só pode retardar seu colapso. No final, você precisa organizar sua própria consciência para acordar. Quando Rum abaixou a mão novamente, a sala havia voltado ao normal. A janela do tamanho de uma parede era novamente um painel de vidro preto de 1 metro quadrado, inclinado para dentro, deixando entrar um estreito feixe de luz. Saul ficou realmente abalado. Ele não tinha medo das montanhas distantes ou dos pássaros voando alto, nem mesmo dos cadáveres e ossos no pântano. O que mais assustava Saul era que ele ainda não sabia como tinha acabado saindo da janela. Em sua memória, ele apenas se aproximou da janela. Mas essa experiência, combinada com sua modificação anterior, deu a Saul uma compreensão mais profunda do que um localizador realmente era. Um localizador ajudava os bruxos a permanecerem conscientes de sua própria existência, para que não se perdessem no conhecido ou desconhecido. Mas seu poder tinha limites. Se alguém confiasse cegamente em um localizador e não conseguisse controlar seus próprios desejos, acabaria excedendo a proteção que ele poderia oferecer, terminando como um monte de carne ou pior, algo irreconhecível. Além disso, um localizador era extremamente reservado. Se alguém entendesse bem o localizador de outra pessoa, poderia potencialmente compreender a fraqueza fatal dessa pessoa. Por esse motivo, investigar o localizador de alguém era um tabu. Enquanto Saul ainda estava imerso em suas reflexões, Rum murmurou: "Eu expliquei pessoalmente metade de uma lição para você, mesmo você não sendo meu aluno. Digamos que isso vale 10 créditos. Mentor, você está me roubando." A boca de Saul se abriu em descrença. "Ou você poderia trabalhar para mim por 10 dias. A boca de Saul fechou-se imediatamente. Então era disso que se tratava. Ele se lembrou da conversa entre Kaz e Rum quando Kaz o trouxe aqui pela primeira vez. Eles estavam discutindo sobre a ajuda de Saul. Sendo assim, Saul não discutiu. Ele só precisava deixar uma coisa clara. "Mentor Rum, estou estudando há apenas 3 meses. Não sei bem o que posso fazer." Com isso, Rum o encarou. "Agora você se lembra que é um novato? Olha só as acrobacias que você tem feito. Elas parecem erros de novato para você?" Sua barriga inchou e pulsava como a de um sapo. "Vá para o segundo laboratório no 14º andar. Encontre o Nick. E diga a ele para lidar com o espírito vingativo ligado a você." Isso era um assunto sério. Saul imediatamente se pôs em posição de sentido. "Obrigado, Mentor Rum. Vou para aí imediatamente." Sem perder tempo, ele se curvou respeitosamente e foi em direção à saída. Assim que sua mão tocou a cortina, a voz de Rum soou novamente. "Antes de avançar para o nível de aprendiz de 2º grau, pense bem. Escolher um atributo principal que não combina com você é algo doloroso." Saul fez uma pausa. As palavras de Rum soaram pessoais. Será que Rum não estava satisfeito com seu atual campo de pesquisa? Levantando a cortina, Saul saiu e pouco antes de sair, virou-se para olhar novamente para dentro do quarto. As lâmpadas lá dentro tinham sido deliberadamente diminuídas. Apenas um único feixe de luz atravessava. Mentor Rum, como uma montanha de carne, sentava-se sozinho nas sombras. Tudo parecia tão indistinto. A pesada cortina logo se fechou, bloqueando a linha de visão de Saul. Depois de sair do quarto de Rum, Saul correu em direção ao laboratório. Ele já sentia que o assunto do pesadelo não poderia ser adiado. Se o Mentor Rum não tivesse ajudado hoje, ele teria procurado Sr. Byron ou outra pessoa. A boa notícia era que, da perspectiva de Rum, o espectro não era grande coisa. Ele nem se deu ao trabalho de lidar com isso sozinho, apenas mandou um veterano cuidar disso. "Espero que seja fácil conversar com esse veterano", pensou Saul calmamente. Ele saiu do quarto de Rum e desceu a rampa. O andar dos mentores era muito mais silencioso do que o dos aprendizes. Os 3 aprendizes de 2º escalão que estavam esperando do lado de fora não estavam em lugar nenhum. Sob a luz forte do abajur, o corredor parecia frio e vazio. Um pensamento estranho surgiu de repente na mente de Saul. Esta torre mágica havia prendido os servos e os aprendizes. Teria prendido também outros? A única pessoa verdadeiramente livre seria o mestre da torre, Gorsa, a quem Saul certa vez apelidou ironicamente de Big Pink.
Quando Saul viu o mestre da torre mais cedo, o homem estava completamente envolto em um manto marrom avermelhado. Até a pequena parte do queixo exposta estava coberta por bandagens de seda rosa, como sempre. Alguém assim realmente era livre? Capítulo 75. O dormitório da Torre Oeste, localizado na zona segura dos aprendizes, ainda era uma zona de perigo para alguém como Saul, que costumava ser um servo. Ele frequentemente sentia uma leve sensação de desconforto ao caminhar pelo dormitório à noite. Mas o andar onde os mentores viviam não transmitia aquela sensação estranha e perigosa. De jeito nenhum. Seria porque os verdadeiros magos tinham um controle muito maior sobre seu poder, ou todo o perigo havia atingido um nível tão oculto que não vazava mais? Saul chegou ao fim do corredor e olhou para o corredor inclinado. O mentor Cas morava no 17º andar. Ele raramente aparecia no laboratório ou na câmara de cadáveres. Será que ele, assim como o mentor Rum, estava usando seu dormitório como seu verdadeiro laboratório? Quanto aos andares acima do 18, esses eram inteiramente domínio privado do mestre da torre. Dizia-se que o mestre da Torre Gorsa era um mago de segunda classe, extremamente poderoso, quase no limiar da terceira classe. Quanto à força exata, ninguém sabia dizer. Sabiam apenas que todos os 5 mentores seguiam as ordens do mestre da torre sem questionar. Magos de segunda categoria ainda estavam muito além do alcance atual de Saul. Pensando no espírito vingativo em seu corpo, Saul temporariamente deixou de lado seu desejo por magia verdadeira e acelerou o passo, deixando aquele chão para trás. Quando Saul chegou ao segundo laboratório no 14º andar, viu que a porta estava aberta. Ele se aproximou e deu uma olhada lá dentro. Este laboratório era muito menor que o do mentor Cas. Não tinha fileiras de prateleiras cheias de materiais, mas tinha muitas mesas de operação. O elemento mais chamativo da sala era uma cadeira de metal com encosto alto e braços duplos. Algumas cordas da grossura de um polegar pendiam debaixo da cadeira. Bem em frente à cadeira havia uma mesa de operação, e atrás dela estava um homem, com cabelos castanhos cacheados e um distintivo de aprendiz de segunda patente preso ao peito. O homem ficou com uma expressão vazia enquanto cuidava de algo queimando em um braseiro. Nuvens de fumaça esverdeada subiam do braseiro, às vezes se dispersando, às vezes se acumulando, antes de finalmente desaparecerem no teto. Com medo de interromper um experimento, Saul não falou. Se ele assustou o sujeito e o fez cometer um erro, e o homem tentou jogar a culpa nele, isso seria ruim. Então Saul esperou silenciosamente na porta, planejando entrar somente quando fosse notado. Mas no momento em que Saul parou de andar, o homem lá dentro falou: "Por que você não entra? A porta está aberta para você." "Senhor Nick?" Saul perguntou cautelosamente. Nick olhou para cima, fumaça verde serpenteando ao redor do seu rosto. "Lembra de mim?" Saul não se lembrava de nada. Ele tinha acabado de ouvir o nome do mentor Rum. "Ah, tudo bem. Parece que você esqueceu." Nick abaixou a cabeça novamente, sem demonstrar nenhum sinal de aborrecimento. Como se não ser lembrado fosse perfeitamente normal. "Entre e feche a porta. Vou explicar algumas precauções aqui." Saul interveio conforme as instruções e ficou ao lado de Nick. Nick parecia ter 18 ou 19 anos, mas seu comportamento sereno fazia parecer mais um tio de 30 e poucos anos do que o velho Byron. "Ouvi dizer que você trabalha na câmara de cadáveres?" "Sim, senhor." Nick assentiu. "Isso é lidar com os mortos. Aqui, lidamos principalmente com os vivos." Ele se virou e olhou para Saul. "Sou especialista em observar emoções. A maior parte da magia que estou estudando também se relaciona com emoções." Ele revelou sua especialidade logo de cara? A mente de Saul acelerou. Isso provavelmente significava que aquilo seria importante para o experimento que se aproximava, daí a explicação antecipada. Manipulando emoções? Não parecia tão poderoso. Foi ofensivo? O que é fazer alguém chorar ou rir até a morte? Espere um segundo. Saul de repente olhou para Nick. Ele se lembrou de quem era Nick. Ele tinha dezenas de causas bizarras de morte listadas em seu diário e uma delas era morte por riso. Nick era o veterano que se sentou ao lado de Sid durante o teste inicial para a turma de novatos de Saul. Então, naquela época, quando ele morreu de rir, isso foi obra do Nick. Ele também era um dos trunfos escondidos de Sid? Nick continuou explicando calmamente, sem perceber que Saul já estava colocando a mão no bolso. Nossos experimentos aqui se concentram principalmente na observação dos estados emocionais de entidades espirituais. O mentor me designou para liderar essa parte. Ele disse que você é bom em observar espíritos diretamente, então o enviou para ajudar. Você parece agitado. Há algo errado? Nick apagou o fogo. A fumaça verde se dissipou gradualmente sem deixar nada no braseiro. Você foi o veterano que nos testou naquele dia? Saul sutilmente moveu a mão esquerda para a frente do corpo enquanto a direita segurava uma pequena garrafa dentro do bolso. Sim. Nick guardou o braseiro e tirou 2 conjuntos de protetores de ouvido de debaixo da mesa, pendurou um no pescoço e entregou o outro a Saul. Sid e eu geralmente trabalhávamos como parceiros, então quando ele assumiu a tarefa de testar os recém-chegados, eu fui com ele. Saul aceitou os protetores de ouvido com a mão esquerda, mas não os colocou. Nick era amigo do Sid? Seu polegar direito pressionou o corpo da garrafa. O mentor Rum não está mais planejando investigar o que aconteceu com Sid, disse Saul, esperando que Nick fosse racional o suficiente para não fazer nada no laboratório.
Mas Nick era mais racional do que Saul esperava. Ele largou as ferramentas que estava arrumando, virou-se e disse: "Você ainda está nervoso? Tudo bem. Para que Sid não se torne um obstáculo para o nosso trabalho futuro, eu provavelmente deveria te explicar tudo." A expressão de Nick permaneceu inexpressiva, sem nenhuma tristeza visível pela morte de Sid. "Não precisa me hostilizar. De certa forma, eu realmente salvei sua vida." Saul ainda segurava os protetores de ouvido e olhou para Nick. Sid estava agindo de forma estranha naquele dia. Ele tinha um temperamento ruim e uma língua afiada, mas ainda assim foi surpreendente quando ele matou de repente um novo aprendiz. Nick relatou os acontecimentos calmamente. "Veja bem, uma das regras da torre é que tudo aqui pertence ao mestre da torre. Portanto, causar perdas desnecessárias pode trazer punição. Foi por isso que fiquei chocado. Se Sid tivesse algum problema com aquele garoto gordinho, ele poderia simplesmente tê-lo rebaixado a servo ou matado em segredo. Por que agir tão abertamente? Mais tarde, muito mais tarde, depois de saber que você tinha matado Sid, eu percebi. O Sid provavelmente matou o gordo só para usar isso como desculpa para te matar. Na época, você era apenas um aprendiz reserva. Se você vivesse ou morresse, eu não me importava. E o Sid até me pediu secretamente para te matar enquanto você estava inconsciente, dizendo que não seríamos punidos por isso." Nick olhou para baixo. "Porque aqueles que não passaram no teste ou foram rebaixados a servos não são tecnicamente propriedade da torre. Eu não percebi que você era um servo naquela época e quase fui convencido a fazer isso. Sid sempre foi bom em explorar brechas nas regras e nas pessoas." Felizmente mantive a calma. Nick assentiu levemente, aparentemente orgulhoso de si mesmo. Então a morte de riso de Saul em seu diário foi realmente obra de Nick. Saul estava rangendo os dentes. Embora Sid já estivesse morto, só de perceber quantas armadilhas ele havia armado naquela época deixou Saul furioso. Ele desejou poder matar o cara de novo. Durante o teste, Saul ficou fora de ordem por causa das orientações de seu diário. Ele pulou o teste de menor talento em magia e priorizou os outros, acabando por desmaiar após confirmar uma alta aptidão mental. Talvez Nick o tenha poupado por admiração ao seu talento, ou talvez ele temesse ser punido por matar alguém cujo potencial ainda não havia sido confirmado. Nick declarou que Saul havia passado no teste, frustrando o plano de Sid. Tudo o que Sid pôde fazer foi assistir Saul se tornar um aprendiz, um recurso do mestre da torre. Se ele quisesse matar Saul depois disso, teria que ser muito mais discreto e assumir maiores riscos. Saul ficou em silêncio por um momento, depois seguiu o exemplo de Nick e pendurou os protetores de ouvido no pescoço. "Obrigado, Sênior. Se não fosse por você, eu poderia ter sido reprovado no teste, morrido na hora ou ter sido mandado de volta para os aposentos dos empregados para ser intimidado. Se Saul tivesse retornado à área dos servos, fossem os meninos que ele havia intimidado ou os administradores que ele havia zombado, eles nunca o teriam deixado viver. Teria sido uma sentença de morte." Nick olhou para a mesa de trabalho, alisando a barba por fazer no queixo com a mão livre. Na verdade, o teste de admissão para aprendizes não exige necessariamente a aprovação nos 3 testes de aptidão. Contanto que alguém seja considerado digno de ser cultivado, pode ser aceito. Portanto, não se estresse muito com seus resultados. Mas uma coisa você precisa lembrar, lembre-se disto. Fui eu quem julgou que valia a pena mantê-lo vivo. Saul assentiu vigorosamente. Ele se lembraria disso. Capítulo 76. Acontece que eu tenho um olho muito bom. Não importa qual seja sua aptidão mágica, sua alta aptidão mental o torna capaz de lidar com muitas tarefas básicas. Nick não fez esforço para esconder o fato de estar se elogiando, mas não havia nenhum traço de presunção em seu tom. O Nick Sênior realmente tem um bom olho, pensou Saul. Naquela época foi ele quem percebeu de relance que meu maior talento era sentir elementos luminosos, não era algo que eu escrevia aleatoriamente. Bem, agora que chegamos a um acordo, podemos cooperar adequadamente, certo? Nick estendeu as mãos em direção a Saul. Saul respondeu rapidamente: "Farei o meu melhor para ajudá-lo, Sênior." Nick assentiu levemente, ainda sem expressão, como se tivesse nascido sem a capacidade de fazer expressões faciais. "Perdemos um tempinho. Vamos direto ao experimento. Explicaremos à medida que avançamos. Sujeito 1 entre." Nick colocou o fone de ouvido, levantou um pouco a voz e chamou em direção à porta. Saul se virou bem a tempo de ver a porta do laboratório se abrir. Uma aprendiz de 2ª classe, loira e de olhos azuis, entrou com um rosto impassível. Era uma das aprendizes que Saul vira no quarto de Rum mais cedo. Quem sabia quanto tempo ela estava esperando lá fora? Ela entrou e ficou em frente a Nick na mesa de operação, encarando-o diretamente. Nenhum deles demonstrou qualquer expressão, talvez, mais precisamente, nenhuma emoção. Os olhos de Saul se moveram rapidamente entre eles, imaginando se havia algum tipo de relacionamento entre os dois. "Não olhe para mim", Nick gesticulou para a garota, mas continuou falando com Saul. "Eu sou diferente dela, a situação deles não é a mesma." Nick fez com que a aprendiz, sem emoção, porém linda, se sentasse na cadeira de metal com encosto alto em frente a eles. Quando a garota esbelta se sentou, a cadeira imediatamente começou a se transformar. O encosto alto afundou, e 2 anéis de metal se estenderam dele, prendendo-se ao redor do pescoço e da cintura dela. Os apoios de braços dobravam para dentro, apoiando perfeitamente seus antebraços e prendendo seus cotovelos e pulsos no lugar. Até as pernas da cadeira estendiam faixas de metal para prender seus tornozelos e joelhos. Parecia algo criado para punição.
Nick fez sinal para Saul segui-lo e começou a ensiná-lo a usar a cadeira de metal. Atrás e abaixo da cadeira pendiam vários fios semelhantes a cabos, finos como agulhas de bordado na ponta. Assim que a menina estava devidamente sentada, Nick foi até lá e começou a enfiar as pontas finas em lugares como bochechas, pulsos e tornozelos. Embora os fios parecessem pesados, as pontas das agulhas perfuravam apenas alguns milímetros em sua pele. Quando Nick os soltou, eles não caíram devido à gravidade, mas flutuaram no lugar, como se tivessem vontade própria. Saul memorizou cada passo enquanto pensava em quando deveria levantar a questão de resolver o espírito vingativo. O trabalho começou muito de repente, ele ainda não teve a chance. A menina permaneceu inexpressiva o tempo todo, completamente sem reação. Saul sentiu que mesmo que Nick fizesse algo mais horrível com ela, ela não resistiria. Depois que terminaram de arrumar tudo, os dois se afastaram para trás da mesa de operação. Nick pegou um disco de metal feito do mesmo material da cadeira. Saul esticou o pescoço para frente para ver melhor. O disco foi dividido em 4 quadrantes por uma cruz, e cada seção foi subdividida em um número e formato diferente de pequenos compartimentos. Esta é a cadeira ElectroSense. Este é o painel de controle correspondente, explicou Nick. O mecanismo por trás do painel de controle é um conhecimento complexo e sigiloso, você não precisa se preocupar com isso. Basta lembrar onde cada fio sensor foi colocado. Depois de confirmar que Saul se lembrava do processo de configuração, Nick lhe entregou um papel e uma caneta e o fez sentar ao seu lado. Normalmente eu registro as flutuações emocionais do sujeito do teste para perceber sua resposta aos estímulos da cadeira. Em breve, você usará seu próprio método para registrar as reações do sujeito. Nick casualmente jogou o painel de controle para o alto e o pegou. O painel de repente se iluminou com um raio de eletricidade azul que percorreu sua superfície e depois desapareceu. Saul instintivamente retraiu seus dedos com ossos de plástico para dentro da manga. Eletricidade, o inimigo natural dos ossos de plástico. Na verdade, estou bastante curioso para saber por que o professor mandou você registrar as reações do sujeito. Você despertou algum dom estranho? Embora Nick demonstrasse curiosidade, seus olhos não se moveram, parecia mais uma pergunta educada. Antes que Saul pudesse responder, Nick apertou o painel de controle. Estamos começando. Conforme Nick pressionava várias partes do painel, diferentes segmentos se iluminavam. Correspondentemente, arcos de eletricidade percorreram os cordões até o corpo da garota, e um leve cheiro de queimado imediatamente começou a exalar dela. O rosto da menina se contorceu de dor. Ela tentou arquear as costas, mas foi imobilizada pelas inúmeras amarras. Saul primeiro a examinou com os olhos, mas não notou nada fora do comum. Parecia que ela estava sendo eletrocutada. Então, ele entrou em um estado meditativo semi-imersivo. Quando Saul olhou para a garota novamente, ficou chocado ao encontrar um rosto masculino pálido e semi-transparente sobreposto ao dela. Os olhos do homem estavam semicerrados e os lábios curvados em um sorriso satisfeito. Aquele rosto parecia muito conformado pelo conjunto de runas em suas costas. Estou percebendo que o indivíduo está sentindo prazer. Você notou alguma coisa? Perguntou Nick, sem olhar para a expressão de dor da garota, com o olhar fixo no painel de controle. Saul olhou fixamente para o rosto masculino translúcido no rosto da garota. Ele está gostando. Nick piscou, virando-se para olhar para Saul. Essa é uma maneira bastante incomum de dizer. Você pode descrever com mais detalhes? É como conforto extremo, relaxamento total. Ao ouvir isso, Nick baixou o olhar para o painel pensativo. Depois de um momento, ele de repente jogou o painel de controle na mesa, se abaixou e começou a rabiscar rapidamente. Enquanto isso, a garota na cadeira se contorcia em tanta agonia que seus músculos faciais se contorciam, com baba escorrendo pelo canto da boca. E o rosto do homem no dela começou a revirar os olhos em êxtase. Sr. Nick, talvez, desligue a cadeira por enquanto, sugeriu Saul. Nick voltou a si e finalmente percebeu o estado da garota, mas em vez de desligar o painel, ele mudou para um modo de estimulação diferente. Um novo tipo de arco prateado dançava ao longo das cordas. A expressão de dor da garota desapareceu instantaneamente. Seu corpo relaxou, afundando-se na cadeira com um longo suspiro. Mas aos olhos de Saul, o rosto do homem translúcido estava começando a se contorcer de agonia. Seu sofrimento não se assemelhava a uma descarga elétrica, era mais como sufocamento. Ele abriu a boca várias vezes, ofegando, aparentemente esquecendo que não precisava mais respirar. Saul olhou para os dois rostos contrastantes e suspeitou que o homem fosse algum tipo de espírito. Um espírito ligado à menina. Desta vez, estou sentindo dor e exaustão. E você? Perguntou Nick após mais uma rodada de observação. Sufocamento, respondeu Saul honestamente. Como um peixe jogado na terra. Nick pareceu pensativo. Desta vez, não se apressou em tomar notas, mas desligou o painel de controle e a cadeira ElectroSense. Sua perspectiva é, na verdade, mais clara do que minha percepção emocional limitada. Nick retomou suas anotações. Saul olhou e viu uma massa de símbolos incompreensíveis. Observando Nick rabiscar com total concentração, Saul comentou enquanto lia. Sr. Nick, sua percepção emocional é na verdade mais precisa. Minhas interpretações do comportamento do sujeito podem facilmente introduzir erros nas informações. Nick terminou sua última nota e se virou para Saul. Você não parece um garoto de 12 anos.
Capítulo 77. Antes que Saul pudesse sequer tentar explicar, Nick se virou para a aprendiz na cadeira sensorial e disse: "Tudo bem, você pode ir agora. Volte para um check, pelo menos uma vez por mês. Se sentir algo incomum, volte mais cedo." Quando a cadeira sensorial desligou, todas as restrições foram liberadas automaticamente. A aprendiz se levantou usando os braços da cadeira com passos um pouco instáveis. Ela assentiu silenciosamente para Nick, com uma expressão indecifrável. Estaria feliz ou decepcionada? Só depois que ela saiu do laboratório e fechou a porta atrás de si, Nick falou com Saul novamente. "Agora você sabe o que estamos fazendo aqui? Eu vi uma entidade mental nela que não lhe pertencia. Ela estava invadida por um espírito." Saul arriscou. "A situação dela não pode ser chamada de invasão. Na verdade, é mais correto você se referir a ela como ele. Afinal, a alma de um homem é a atual dona daquele corpo." Os olhos de Saul se arregalaram instantaneamente. A alma de um homem? O dono atual? O que isso significava? Possessão de alma? Ou ele havia trocado de corpo? Nosso experimento é, na verdade, um projeto do mentor. O título completo é um estudo sobre a viabilidade e adaptabilidade da transferência de almas para outros cadáveres. Mas o nome é muito longo, então o chamamos simplesmente de infusão de almas. Nick entregou uma pasta de documentos para Saul. "Você pode pular as partes que o deixam desconfortável de qualquer forma, isso está além do seu nível de conhecimento atual." Saul olhou para baixo e começou a folhear o arquivo. Como esperado, a maior parte do conteúdo era incompreensível ou fazia sua cabeça girar. Tudo o que ele conseguiu entender foi que se tratava de um conjunto de registros de observações experimentais. As primeiras páginas detalhavam a identidade do sujeito, seguidas de datas, procedimentos experimentais e mais. Pelos registros, ele pôde perceber que a alma vinha de um aprendiz de primeira classe que estava na torre, enquanto o corpo pertencia a um aprendiz de segunda classe que havia morrido, em várias circunstâncias, mas cujo cadáver permanecia em boas condições. Os aprendizes de primeira classe eram geralmente aprendizes mais velhos, na faixa dos 20 anos, que ainda não haviam avançado. Antes do experimento, eles assinavam um contrato para entregar voluntariamente seu corpo original e aceitar todos os riscos da infusão da alma. Claro, o quão voluntário isso era continua discutível. Mais adiante, havia registros de diferentes reações ao uso do painel de controle, ele apenas os leu rapidamente. Muita coisa que ele não conseguia entender. Coisas como os principais atributos da alma, índices de resposta do corpo, frescor da carne, níveis de coesão da alma e uma série de cálculos de runas. Depois de ler o arquivo, Saul percebeu claramente o quanto seu conhecimento era deficiente. Ele pensou que conseguiria aprender tudo sozinho, mas agora percebeu que isso era arrogância. Mesmo assim, Sid sempre o espreitava, forçando-o a trilhar um caminho arriscado só para sobreviver. Agora, ele finalmente podia estudar em paz e se atualizar. Mas primeiro, ele tinha que lidar com o espírito vingativo que o assombrava. "Sênior, transferir uma alma para o corpo de outra pessoa é uma coisa fácil de fazer? Claro que não. Primeiro, a alma deve permanecer racional e intacta. Espíritos vingativos ou espectros possuindo corpos não contribuem em nada para o avanço da nossa pesquisa. Então vem a etapa da infusão, que é dolorosa tanto para o experimentador quanto para o receptor. Afinal, não é o corpo original da alma. E nesta etapa, nos deparamos com um grande obstáculo." Nick olhou para a cabeça de Saul, seu tom levemente inquisitivo. "Se você acabar trabalhando nesta área, talvez possamos lidar com isso juntos." Ele virou o disco de volta para a primeira página e apontou para os gêneros da alma e do corpo. "Até agora só conseguimos infundir almas masculinas em corpos femininos ou vice-versa. Não conseguimos infundir almas masculinas em corpos masculinos, ou almas femininas em corpos femininos. Nem mesmo o mentor sabe o porquê." Saul releu o arquivo e confirmou que esse era realmente o caso. O que era isso? Os opostos se atraem, os mesmos se repelem? Mas será que as almas têm gênero? Ou isso se baseia na identidade autopercebida pela alma? Vendo que Saul parecia estar imerso em pensamentos, já se envolvendo no assunto, Nick sentiu que era o momento certo para continuar sua explicação. O último passo é a manutenção e a observação prolongadas. Muitas almas entram em colapso logo após entrarem no corpo. Descobrir como sustentá-las a longo prazo é outro grande desafio desta pesquisa. Quanto à observação, esse foi o experimento que acabamos de fazer. Você mesmo viu. O corpo e a alma têm uma resposta quase completamente oposta à estimulação da cadeira sensorial. É por isso que o comportamento deles é tão estranho. Mas resolver isso é problema do mentor. Por enquanto, apenas registramos os dados. Nick recuperou o caderno das mãos de Saul. "Acho que agora você tem uma compreensão básica da infusão de almas. Agora, vamos chamar o sujeito 2. Temos apenas 2 pessoas hoje. O sujeito 2 era um homem, também alguém que Saul já tinha visto antes na aula do mentor Rum, um aprendiz de segundo grau. Só 2 pessoas? Então aquela aprendiz de segunda classe, aquela cujas costas uma vez explodiram com o rosto, não tinha vindo? Aconteceu alguma coisa com ela? O processo de teste do sujeito 2 foi quase idêntico ao do sujeito 1. Saul ajudou a registrar os dados e com isso as tarefas do dia foram concluídas. Ele não se envolveria nas próximas etapas da experimentação. Então, enquanto Nick estava fazendo as malas, Saul fez seu pedido. "HM?" Nick fez uma pausa, largando as anotações, e olhou Saul de cima a baixo. "Você tem um espírito vingativo em você? Cadáveres na torre recebem tratamento especial.
É raro espíritos vingativos ou espectros escaparem. Além disso, para um espírito vingativo se apegar a alguém, é preciso haver algum envolvimento emocional. Por quê? Espera, é o Cid, não é? Por que ele te odeia tanto? Mesmo na morte, ele não te solta? Não foi fácil para Saul responder aquela pergunta. Ele só conseguiu coçar a nuca inocentemente. Eu também não tenho certeza. Foi o mentor Hun quem percebeu o espírito vingativo e me disse para ir te procurar. Mentor, mandou você vir até mim? A expressão de Nick ficou um pouco estranha. Embora ele fosse extremamente bom em esconder suas emoções, nada transparecia na superfície. Sim, Saul começou a ficar nervoso sob o olhar de Nick. Entendo. Depois de um momento, Nick ergueu lentamente o queixo e acenou com a cabeça para a cadeira sensorial à frente deles. Então suba. Saul. Eu? Subir nessa coisa? Saul apontou para si mesmo e depois para a cadeira sensorial à sua frente. O que você acha que um mero aprendiz de segundo grau como eu é melhor em lidar com espíritos vingativos do que o mentor? Nick pegou o painel de controle novamente e começou a digitar. Obviamente é porque esta cadeira é a melhor ferramenta para atormentar espíritos. Pode remover um espírito vingativo? Não uma que seja muito poderosa. Mas se a que está em você fosse tão forte, você já estaria morto. Nick terminou de ajustar os controles e percebeu que Saul ainda estava paralisado no lugar. Com medo? Não se preocupe, é uma sensação muito boa. Nick deliberadamente pegou emprestada a frase anterior de Saul. A boca de Saul se contraiu. Tudo bem, estou entrando. Nick assentiu. Estou mesmo ficando velho? Nick olhou para ele com um olhar estranho. Vai na frente? Ao ver que seu diário não continha nenhum aviso, Saul percebeu que não se tratava de um plano de assassinato de Nick. Ele se lembrou da expressão no rosto do sujeito mais cedo e decidiu que teria que manter uma cara séria quando chegasse a sua vez. Saul subiu na cadeira de encosto alto e se sentou no lugar. A cadeira sensorial ajustou-se instantaneamente ao seu tamanho e personalizou um conjunto de restrições. Nick então se aproximou e inseriu os fios finos na pele de Saul. As pontas eram finas e não doíam, apenas coçavam um pouco. Nick inseriu os fios apenas nos pulsos e tornozelos de Saul, evitando cuidadosamente a mão esquerda e o pescoço. Senhor Nick? Saul perguntou, confuso. Não precisamos inserir tanto se não estamos rastreando suas emoções. Só precisamos lidar com o espírito vingativo. Nick retornou ao console e pegou o painel de controle. O coração de Saul imediatamente ficou tenso. Ele cerrou os dentes e agarrou os apoios de braço com força. Espere, espere. Saul se preparou. Então, ele viu Nick tocar em alguns botões no painel. Capítulo 78. Saul sentiu-se um pouco tonto. Teve uma sensação estranha, como se estivesse voando. Os dentes? Parecia que ele os tinha cerrado, mas talvez estivesse apenas mordendo o ar. As mãos dele? Talvez estivessem agarrando os braços da cadeira, ou talvez estivessem apenas se agitando no ar, como se ele estivesse fazendo a dança das algas. Saul odiava esse tipo de sentimento de descontrole, embora, ele tivesse que admitir, fosse até bom. Isso lembrou do dia em que completou sua modificação, quando o mundo inteiro se transformou em bolhas de sabão e ele ficou completamente impotente. Preciso acordar, Saul murmurou para si mesmo, atordoado. Ele começou a meditar. O diagrama de movimento humano-monstro apareceu em sua mente. Pontos, linhas, diagramas, planos, tudo se desenrolou pouco a pouco. Com o aparecimento do monstro mais inferior, a clareza retornou e seus pensamentos se aguçaram. Então veio o medo. Ao abrir os olhos, Saul viu um fantasma rastejando sobre ele. O fantasma agarrou-se a Saul, com os pés pressionando os joelhos dele, uma mão em seu ombro e a outra arranhando o ar. Sua cabeça era um borrão de sombra, sem características faciais visíveis, mas ela continuava balançando de um lado para o outro, como se estivesse procurando por algo. Estranhamente, embora estivesse empoleirado bem em cima de Saul, parecia incapaz de vê-lo. Suas mãos acenavam no ar, passando impotentes pelo corpo de Saul e pela cadeira atrás dele, incapazes de tocar em qualquer coisa sólida. Fracamente, Saul pensou ter ouvido um rugido vindo de suas memórias. Era a voz do Cid. De repente, a cabeça do fantasma pareceu sentir algo e se virou para encarar Saul. O rosto sombrio se espalhou como areia ao vento, revelando lentamente as feições distorcidas de Cid. Seus olhos se concentraram lentamente. No instante seguinte, ele abriu a boca. Encontrei você. À medida que aquele rosto monstruoso se aproximava, Saul ainda não conseguia mover um músculo. Tudo o que ele conseguia fazer era se manter firme e fixar o olhar naquelas pupilas minúsculas, quase invisíveis. O sorriso aterrorizante de Cid se alargou quando ele se aproximou, sua forma fantasmagórica de alguma forma exalando um frio tão frio quanto a própria morte, como se viesse direto das profundezas do inferno. Aquele hálito gelado atingiu o rosto de Saul, fazendo piscar, mas, estranhamente, ele não estava com tanto medo quanto pensava que estaria. Ele matou Cid uma vez. Ele poderia fazer isso de novo, mesmo que fosse o espírito vingativo de Cid. Suas testas estavam quase se tocando. Uma dor aguda começou a pulsar na testa de Saul. Ele estava prestes a arriscar uma reação mental e atacar o fantasma quando, de repente, um relâmpago indistinto saiu do corpo de Saul, formando instantaneamente uma rede enorme que envolveu completamente o espírito de Cid. No momento em que a rede tocou o espírito, o rosto de Cid se contorceu em agonia. Ele abriu bem a boca, revelando um vazio negro como breu atrás dos dentes. Cid estava chorando, mas nenhum som chegou aos ouvidos de Saul.
Cid arqueou-se para trás, tentando escapar. Mas seus membros pareciam colados a Saul, incapazes de se afastar, não importa o quanto ele lutasse. Sob o ataque da rede elétrica, o espírito de Cid se tornou cada vez mais transparente, ondulando e tremeluzindo como se pudesse desaparecer a qualquer segundo. No último momento, ele desistiu de tentar fugir e investiu contra Saul novamente, com a boca grotescamente aberta, tão aberta que parecia que iria se abrir até a parte de trás do crânio, pronta para engolir o rosto inteiro de Saul. Num piscar de olhos, outra rede branca prateada explodiu do corpo de Saul, atingindo diretamente o rosto de Cid e bloqueando o ataque. A rede se apertou, e o espírito já frágil de Cid começou a emitir nuvens de fumaça verde. A rede afundou lentamente no corpo de Cid, como se estivesse apertando um balão cheio demais. Até, bang! O espírito de Cid se despedaçou sob a pressão. A mente de Saul assimilou o som da explosão por conta própria, e todo o seu corpo de repente ficou mais leve. No exato momento em que o fantasma de Cid explodiu, Saul vislumbrou, apenas por um instante, uma sombra branca e uma sombra negra fugindo dos restos do espírito de Cid. O branco mergulhou na mão esquerda de Saul. O negro tentou escapar, mas foi puxado em direção ao ombro esquerdo de Saul por uma força avassaladora. Se Saul pudesse se mover, ele provavelmente teria virado a cabeça instantaneamente para rastrear aquela sombra negra. O que havia em seu ombro esquerdo? O diário? No momento seguinte, Saul sentiu uma forte sensação de queda, e todo o seu ser caiu de volta em seu corpo. Não doeu, mas ele se sentiu fraco. A voz fria de Nick soou. Tudo bem. O espírito que se apegava a você foi expurgado. Saul levantou a cabeça fracamente, bem a tempo de ver Nick colocando o painel de controle de volta na mesa. Ao ver Saul recobrar a consciência, Nick abaixou a cabeça levemente e perguntou: então? Foi rápido, né? Saul respondeu fracamente: quanto tempo fiquei desmaiado? Nick olhou para a ampulheta. 1 minuto e 45 segundos. Em determinado momento, as amarras de metal se retraíram do corpo de Saul. Ele se levantou usando os braços da cadeira e se levantou. Bem, ele se levantou, mas no momento em que tentou dar um passo, percebeu que a parte superior do seu corpo estava se movendo, enquanto suas pernas não o acompanhavam. Suas pernas ficaram bombas. Ele cambaleou para frente e caiu no chão. Você está bem? A voz de Nick veio do outro lado da sala, ainda tão indiferente como sempre. Esqueci que você ainda é jovem. Você reage mais fortemente a esse tipo de estímulo. Saul se apoiou com as duas mãos e levantou a cabeça, porque parecia que Nick estava zombando dele. Mas quando ele olhou, a expressão de Nick era tão fria e sem emoção como sempre, nenhum traço de zombaria. Saul desistiu e sentou-se no chão, esperando que a sensibilidade retornasse às pernas antes de se levantar lentamente. Bem, o experimento de hoje está concluído. Você pode ir descansar agora, disse Nick enquanto arrumava o laboratório, sem fazer nenhum movimento para ajudar. Entendi, veterano. Saul ficou de pé, com as pernas ainda bombas, como se estivesse andando sobre algodão. Quando devo voltar amanhã? Não precisa ser tão frequente. Uma vez a cada 3 dias está bom, respondeu Nick, parando para olhar as pernas ainda trêmulas de Saul. Até cobaias precisam de descanso. Saulo, isso foi definitivamente uma zombaria. No final, Saul saiu do laboratório encostado na parede para se apoiar. Assim que a porta se fechou atrás dele, ele ouviu vagamente uma risada exagerada vinda de dentro, rindo tanto que parecia que alguém estava morrendo. Então algo bateu em uma mesa. Então algo pesado atingiu o chão. Então os punhos bateram no chão. E o riso não parou mais. Sério? Você está rindo tanto assim? E ainda diz que é bom em lidar com emoções. Saul praguejou baixinho. É assim que você lida com elas? O barulho do laboratório continuou. Misturado ao riso selvagem, Saul começou a ouvir uma ponta de dor. Sua irritação foi rapidamente substituída por uma inexplicável sensação de pavor. Ele apertou os lábios com força, deu uma última olhada para a porta bem fechada do laboratório e saiu apressado. O riso finalmente desapareceu atrás dele. Para que ninguém notasse nada de estranho, Saul se endireitou antes de chegar à encosta, fingindo que nada estava errado. É difícil descer, principalmente quando suas pernas estão bombas. Ele mal conseguiu voltar para o dormitório, nem chegou à cama e simplesmente caiu de bruços no chão. Ele não tinha mais forças. Simplesmente relaxou as pernas, rolou de costas e olhou fixamente para o teto. Tanta coisa aconteceu naquela manhã. A quantidade de informação que ele absorveu parecia que ia fazer sua cabeça explodir. O mentor Anzi avesso a problemas. A cada vez mais influente sociedade de ajuda mútua. O mestre da torre passou por ele. O recém-surgido mago de segunda classe. O ramo de oliveira do mentor Rum. As revelações ocultas de Nick. E finalmente aquele choque com Cid. Saul sentou-se de repente. Ele olhou para o ombro esquerdo. O diário flutuava ali quieto, assistindo calmamente ao espetáculo. Mas pouco antes do espírito vingativo de Cid desaparecer, ele viu claramente uma sombra negra sendo puxada para aquele mesmo local. Se alguma coisa pudesse interagir com o espírito, tinha que ser o diário do mago morto. O que era aquela sombra negra? Saul tentou perguntar ao diário, mas ele o ignorou. A sombra negra havia desaparecido. O diário estava tão distante como sempre. Tudo o que ele podia fazer agora era olhar para a sombra branca que havia entrado em sua mão esquerda. Sua mão esquerda modificada era feita principalmente de osso de plástico, projetada para aprimorar a magia e aumentar a percepção dos atributos sombrios.
Era mais para apoio com um pouco de defesa. Não acrescentava muito ao ataque. Então, na maioria das vezes, sua mão esquerda não se destacava. Mas hoje, algo incomum finalmente aconteceu. Isso deixou Saul um pouco nervoso, preocupado que um dia ele acordaria e descobriria que sua mão esquerda havia sofrido uma mutação irreversível. E mesmo com aquela leve ansiedade, Saul não esperava que o diário reagisse quando ele olhou para sua mão esquerda. 25 de agosto, ano 314 do calendário lunar, céu limpo. Você criou o lixo e ele inesperadamente absorveu um fragmento de alma. Foi então que você percebeu, sua mão esquerda montada aleatoriamente era um novo tipo de material de resina de alma. É bem ruim em termos de resina de alma, mas pelo menos consegue armazenar um fragmento de alma por 2 dias. Mas o que você pode fazer com um fragmento de alma? Jogar cartas com ele? Capítulo 79. Fragmento de alma provavelmente se refere àquela sombra branca. Mas o que é uma resina de alma? Minha mão esquerda é realmente tão poderosa? E o que significa preservar um fragmento de alma? Uma pergunta após outra surgiu na mente de Saul. Ele percebeu o quanto desconhecia. Havia imaginado um plano de modificação usando o diário, mas, embora pudesse usá-lo, não entendia os princípios subjacentes. O que significava que sua compreensão da mão esquerda também era limitada. Aquele fragmento de alma, será que é do Cid? Mas para que serve? Não é como se eu pudesse jogar cartas com ele. E aquela sombra negra? Diário, você absorveu aquela sombra negra? Saul olhou fixamente para o diário, um pouco frustrado. Ele nunca o ouvia. Claro, também poderia ser que o diário não tivesse consciência alguma, e todas as suas ações seguissem algumas regras predefinidas. Nesse momento, o diário começou a virar as páginas rapidamente, e a espessura das páginas restantes diminuiu a uma taxa alarmante. Espere. Saul ficou tenso imediatamente. O que estava acontecendo? Por que estava virando para trás? As páginas anteriores ainda seriam utilizáveis quando chegassem ao fim? Não diga a ele agora que a função de aviso do diário tinha um número limitado de usos. Mas o diário não diminuiu o ritmo diante da ansiedade de Saul. Rapidamente ele virou até a última página. E a última página do diário era uma folha de papel preto. O papel preto não tinha padrões e parecia mais áspero do que o resto das páginas do diário. As bordas eram irregulares, como se alguém tivesse rasgado um quadrado de papel e colado cuidadosamente na ponta do diário. Assim que Saul abaixou a cabeça para examinar a página preta que apareceu de repente, um fantasma branco disparou de sua mão esquerda e mergulhou direto no papel preto. Um momento depois, uma linha de texto branco apareceu no papel preto, em negrito, com tinta grossa e os caracteres amontoados em grupos. Onde fica isso? Por que está tão escuro? Esse conjunto de palavras definitivamente não era do diário. Quem era? Quem estava escondido dentro do diário? Seria o dono original do diário? Ou o Saul original? Saul prendeu a respiração por um momento. Não, aquele fantasma saiu da minha mão esquerda agora mesmo. Você é o Cid? Eu sou Cid. Quem é você e como sabe meu nome? Cara, o diário acabou de subir de nível? Não, mas provavelmente Saul matou o espírito vingativo de Cid e obteve um fragmento de alma, que então ativou essa nova função do diário. Vendo que a alma podia responder perguntas, os olhos de Saul brilharam quando ele perguntou: Cid, você se lembra de como morreu? Fui morto por Saul usando um item mágico. Mas antes disso, para escapar de uma emboscada, não tive escolha a não ser quebrar uma estatueta élfica. Isso fez com que meu corpo mental entrasse em um frenesi instável e eu não conseguisse lançar feitiços, o que me deixou vulnerável a emboscadas. Honestamente, eu era muito mais forte que Saul. Quem é você? Como sabe que eu morri? Parece que é mesmo Cid. Saul imaginou que essa fosse a capacidade do diário de se comunicar com as almas. Este diário de um mago morto pode ser muito mais poderoso do que eu pensava originalmente. Saul inicialmente presumira que o diário apenas previa a morte. Mas agora parecia que seu conhecimento abrangia a morte, a alma e a matéria. Ele não conseguia imaginar que tipo de pessoa havia criado este diário de um mago morto. As 2 perguntas que Saul tinha acabado de fazer foram respondidas com total honestidade pela alma de Cid. Isso deu a Saul algumas ideias sobre como o diário poderia funcionar. Será que as almas não podiam mentir? Não, deve ser o poder do diário. Se o espírito vingativo fosse honesto, então de onde viriam todas as histórias assustadoras de fantasmas? Saul sorriu, sentou-se no chão e começou a balançar a perna presunçosamente. Não consegui. A perna ainda estava muito fraca, melhor descansar. Como você sabe sobre o diário de um mago morto? O diário era atualmente o maior tesouro de Saul, e ele precisava ter certeza se mais alguém sabia sobre ele. O diário de um mago morto é passado de geração em geração na minha família. Quando meu avô ainda não era louco, ele costumava segurar aquele livro sem uma única palavra e apenas encará-lo por horas. Segundo Cid, seu avô havia sido um poderoso mago de primeira classe. Como era especialista em elementos sombrios, ele se interessava particularmente pelo diário de um mago morto da família, convencido de que continha algum tipo de conhecimento místico sobre a morte. Um tipo de conhecimento que poderia permitir que um mago comum ascendesse a alturas antes inatingíveis. Mas depois de anos estudando, do cabelo preto ao branco, o avô de Cid não descobriu nada. No fim, ele enlouqueceu. Durante os anos de loucura do avô, o pai de Cid tomou uma série de decisões empresariais ruins, perdendo uma fortuna. No final, a família teve que vender todos os seus bens.
incluindo o diário de um mago morto, que por acaso, acabou nas mãos de um aprendiz de 3º grau da Torre dos Magos de Gorsa. O aprendiz havia comprado um monte de livros sobre magia da família de Sid e disse casualmente que os entregaria à biblioteca para obter créditos. 3 dias depois que o aprendiz partiu, o avô de Sid de repente recuperou a sanidade, e a primeira coisa que fez foi procurar o diário de um mago morto. Ao descobrir que o carro havia sido vendido, ele ficou furioso e quase espancou o pai de Sid até a morte. Só que Sid e sua mãe, que estavam no caminho, salvaram a vida do pai. Depois disso, o avô de Sid se trancou em seu antigo laboratório por 3 dias e 3 noites, sem comida, sem água. Quando ele saiu, ele estava com os 2 braços erguidos, rindo como um louco. Na época ele estava todo desgrenhado, com cabelo e barba emaranhados, então todos presumiram que ele tinha enlouquecido de novo. Mas então, gritando, agora eu sei. Finalmente entendi. Ele de repente assassinou os pais de Sid ali mesmo. E ele não parou por aí, matou todos que vieram correndo atrás. A propriedade inteira se transformou num inferno sangrento. Depois de massacrar todos na mansão, o avô de Sid saiu correndo descalço e desapareceu sem deixar rastros. Sid, de 15 anos, ficou encolhido, tremendo, ao lado dos corpos dos pais. Suas calças estavam encharcadas e fedidas, e o homem que havia matado tudo não estava à vista. Sid não ousava se mexer, com medo de que seu avô percebesse que ele ainda estava vivo. Ele esperou por um longo tempo. Quando a risada enlouquecida finalmente cessou, Sid caiu no chão, com as 2 pernas dormentes e queimando como se tivessem sido mergulhadas em óleo fervente. Mas assim que ele se levantou trêmulo e olhou ao redor, viu seu avô retornando, segurando a cabeça decepada da irmã mais velha e casada de Sid. Ele jogou a cabeça aos pés de Sid, e as pernas dele cederam novamente, e ele caiu de volta na pilha de cadáveres. Seu avô se aproximou, agachou-se lentamente na frente dele, mas não o atacou. Em vez disso, sua expressão se suavizou como quando Sid era pequeno, cheia de afeição gentil e calor de avô. Pequeno Sid, você é um aprendiz de 1ª classe agora? Que bom! Sid tremeu todo enquanto olhava para o avô. Ele não conseguia entender como aquele homem, que tinha acabado de matar todos da família, podia agora sorrir tão gentilmente para ele. Mas seu avô não pareceu se importar com o medo. Simplesmente pegou a mão fria e cadavérica de Sid e disse, agora o vovô tem uma oportunidade para você se tornar um grande mago de verdade. Quer? Sid balançou a cabeça com tanta força que parecia um tambor. HM? Os olhos do avô brilharam com intenção assassina. Sid imediatamente passou a balançar a cabeça com a mesma firmeza. E assim Sid foi enviado por seu avô para a Torre dos Magos de Gorsa, tornando-se um aprendiz especializado em magia aquática. Tudo depois disso, Saul já sabia. Nesse ponto, o texto branco no papel preto havia desbotado de um branco leitoso intenso para um cinza claro quase incolor. Os caracteres, antes cheios e redondos, tornaram-se finos e nítidos. Antes de eu partir, meu avô me contou que havia descoberto que o diário era um artefato verdadeiramente único. Qualquer pessoa que ainda tivesse parentes vivos não poderia se tornar seu mestre. Mesmo que o obtivesse, tudo o que veria seria um livro de capa dura em branco. O diário só se revelaria após a morte de seu antigo dono. Mas quem quer que tenha matado pessoalmente o último dono jamais seria reconhecido por ele. Quem é você? Como sabe sobre o diário? O que são todas essas regras complexas? Sem parentes vivos, mas você também não pode matar o último dono? Este diário de um mago morto poderia realmente seguir algum tipo de lei kármica? Saul ficou confuso, mas pelo menos agora ele finalmente entendia a motivação de Sid e a razão de todas aquelas tentativas desajeitadas de incriminá-lo. Tudo isso aconteceu por causa das regras do diário. Não sei. Foi só o que o vovô me disse. Quem é você? O que você quer dizer com lei kármica? Saul ignorou completamente a pergunta de Sid. Espera aí. Você não disse que não poderia ter nenhum parente vivo para receber o diário? Mas e o seu avô? Meu avô já estava morto antes de eu partir, mas saí às pressas e não pude comparecer ao funeral dele. Quem é você? Por que tenho que continuar respondendo às suas perguntas? A essa altura, a escrita de Sid estava quase cinza e quase ilegível. Seu avô morreu? Saul estreitou os olhos e se aproximou, examinando cuidadosamente a página preta. Então soltou uma risada discreta e perguntou: onde seu avô está enterrado? Capítulo 80. Uma escrita fina e fragmentada, fina como fios de cabelo, fluía lentamente pela página preta. Após o último traço, o silêncio se instalou. A alma de Sid não perguntava mais quem era Saul, e não levantou nenhuma outra questão. Ele se foi. Os caracteres brancos no papel preto gradualmente secaram e desapareceram, e o próprio papel começou a se dissolver como se tivesse sido queimado pelo fogo, até que não sobrou nenhum vestígio. O diário voou de volta para o ombro esquerdo de Saul e fechou silenciosamente. Então o diário era, na verdade, uma herança de família do Sid? Que tipo de ancestral poderia criar uma ferramenta tão profética? Dado o poder do diário, Saul se inclinava mais para a teoria de que a família de Sid o havia encontrado por acaso. Mas por vários motivos, ninguém havia conseguido se tornar seu mestre, portanto, eles permaneciam alheios ao verdadeiro potencial do diário. Ainda assim, a família de Sid pode estar escondendo as origens do diário e outros segredos.
Se a oportunidade surgisse, Saul consideraria investigar o assunto. Mas a questão com o avô do Cid precisa de um planejamento mais cuidadoso. Lembro que o Cid tocou no diário uma vez, mas não o ativou, então deve haver outras condições necessárias para ativá-lo. Enquanto Saul digeria as informações recém-adquiridas, ele olhou para sua mão esquerda. Então a questão do fragmento de alma está temporariamente resolvida. Minha mão esquerda, isto é, uma resina de alma? Acho que já vi esse termo em algum lugar. Bocejo, deixe-me tentar me lembrar. Saul bocejou, subiu na cama como um animal sonolento e enterrou a cabeça sob as cobertas. Ele estava realmente exausto. Antes que seus pensamentos pudessem se dispersar, ele caiu em um sono profundo. Saul abriu os olhos antes das 3 da tarde. Embora ele quisesse desesperadamente dormir até o meio-dia do dia seguinte, ele simplesmente não tinha coragem de faltar ao trabalho. Um escravo corporativo poderia até desistir com um balde na mão, mas numa torre de mago, esse balde provavelmente continha sua cabeça. O segundo andar da torre leste parecia o mesmo de sempre, embora as pessoas tivessem mudado. O veterano Byron havia deixado o necrotério no dia anterior. Como aprendiz de 3ª classe, ele não podia mais continuar trabalhando no necrotério, seria um desperdício de seus talentos aos olhos da torre. As tarefas dos aprendizes de 3º grau eram, em sua maioria, no mundo exterior, então, assim como os outros, Byron provavelmente ficaria longe da torre por longos períodos. Antes de partir, o veterano Byron instruiu Saul que se Concha viesse perguntar sobre o que Cid estava procurando, ele deveria simplesmente jogar tudo para ele. Saul imaginou que Concha não seria estúpida o suficiente para ofender Byron ou perder seu contato interno cuidadosamente estabelecido no necrotério por causa de algum objeto misterioso. Substituindo Byron estava um aprendiz de 2ª classe desconhecido. O recém-chegado deve ter recebido algumas instruções de Byron, pois quando viu Saul pela primeira vez, ele até lhe deu um aceno educado. O trabalho de hoje foi tão emocionante quanto sempre. Nem todos morrem em silêncio. Saul teve que dar um tapa em um cadáver feminino que chorava até deixá-lo inconsciente antes que pudesse cortar sua orelha com uma faca. Aquela orelha criou asas e tentou desesperadamente voar para longe, mas Saul amarrou-a com um barbante e colocou-a em uma pequena caixa para mantê-la sob controle. Naquela noite, Saul finalmente não teve mais pesadelos. Mas em uma pequena cidade a um baronato de distância da torre do Mago de Gorsa, alguém mais não estaria dormindo esta noite. Desde que se casou com seu atual marido comerciante, Madame Hannah tem vivido a vida de uma nobre. Principalmente porque seu marido estava sempre viajando a negócios, os dois viviam separados e nunca interferiam nos assuntos um do outro. A mansão em que viviam atualmente havia sido comprada de um velho administrador pelo marido comerciante. Como todos os proprietários originais já haviam morrido, a mansão foi comprada com um grande desconto. No início, Madame Hannah se sentiu desconfortável morando em uma casa onde pessoas haviam morrido. Mas depois de alguns dias, ela percebeu que a propriedade era realmente maravilhosa. Espaçoso, elegante, com jardins na frente e nos fundos e totalmente mobiliado com móveis de luxo. Viver aqui a fez se sentir uma verdadeira nobre. Mas ao anoitecer, o jardim da frente de repente desabou, revelando um caixão de pedra no subsolo. Madame Hannah correu para chamar pessoas para cuidar disso. Ter outros corpos enterrados em sua casa era perturbador. Ela queria que o caixão de pedra fosse removido, para então poder exigir uma indenização do antigo administrador que lhes vendeu a propriedade. Mas quando tentaram mover o caixão, a tampa deslizou inesperadamente e abriu. Um servo, na esperança de encontrar algum tesouro enterrado, abriu-o completamente sozinho. Mas não havia nenhum tesouro lá dentro, apenas um cadáver murcho. Todos ficaram decepcionados e só queriam se livrar daquilo. Mas então, o cadáver dentro do caixão de pedra de repente estendeu a mão e agarrou um velho servo que estava por perto. O servo gritou e se debateu, mas não foi páreo para a força do cadáver. A pele negra e carbonizada do cadáver começou a ondular como se estivesse viva, desdobrando-se camada por camada, estendendo-se em incontáveis fios finos. Os tentáculos envolveram o velho servo firmemente, como uma piton gigante devorando um veado. Todos os que estavam por perto se dispersaram aterrorizados, exceto Madame Hannah. Suas pernas ficaram fracas de medo, e ninguém veio ajudá-la. Ela tentou correr, mas suas pernas se recusaram a obedecer e ela caiu no chão. Então, uma mão enrugada e escura estendeu-se para a chorosa e trêmula Madame Hannah. Que velho servo é esse? Pensou Hannah enquanto agarrava, trêmula, a mão forte à sua frente. Vou ter que recompensá-lo generosamente quando sair daqui. Mas quando Madame Hannah se levantou com a ajuda dele, ela se deparou com um rosto desconhecido e envelhecido. Não precisa entrar em pânico, senhora. Foi só um pequeno acidente. É que estou com fome há muito tempo. O velho não tinha cabelo, pele escura e enrugada, e era pele e osso. Madame Hannah finalmente se lembrou de quem ele era. Não era ele o cadáver do caixão, ele havia voltado à vida e já estava visivelmente mais gordinho do que antes. Sabendo que não conseguiria fugir dele, Madame Hannah começou a chorar e implorou por misericórdia. O som dos soluços dela irritou o velho. A pele do seu rosto se arrepiou com o movimento, e seus olhos pousaram nos seios fartos e claros dela, demonstrando claro desejo. Mestre. Uma voz igualmente antiga de repente chamou a atenção do ancião. Ele olhou para cima e viu um homem de cabelos brancos com uniforme preto de mordomo, segurando um conjunto de roupas. O ancião sorriu.
Hunter, quando abri meus olhos pela primeira vez e vi tantos estranhos, pensei que algo tinha acontecido com você. O mordomo Hunter calmamente deu um passo à frente, entregou-lhe as roupas e ajudou a conter Madame Hannah, que lutava para sobreviver. Velho caçador? Velho caçador. Madame Hannah reconheceu o antigo administrador que lhes vendera a propriedade. Por favor, me ajude, me ajude. Um dos seus braços estava firmemente preso no aperto de Hunter. Ela finalmente percebeu que aquele velho também era assustadoramente forte. Mas nem o ancião assustador nem o mordomo lhe deram atenção. Imaginei que você estaria faminto quando acordasse, mestre. Essas pessoas são os lanches que preparei para você, disse Hunter respeitosamente, proferindo uma declaração cruel e assustadora. O velho riu. Hahaha, são todos comestíveis? Já verifiquei, ninguém com conexões importantes. Por favor, aproveite, mestre. O ancião ficou emocionado. Ele agarrou Madame Hannah, quase inconsciente, e a ergueu até seu rosto. Ele não abriu a boca, mas do rosto ao abdômen, a pele negra e carbonizada se abriu no centro, revelando camadas internas vermelho-sangue. Em uma mordida, ele devorou metade do corpo de Madame Hannah. Recém-saído do caixão de pedra, o velho aproveitou para saborear seu banquete. Agora toda a mansão estava em silêncio, e o ancião, antes um cadáver dissecado, havia retornado à forma de um velho magro e comum. Apenas sua pele permanecia escura, tingida de vermelho, inquietante demais para ser vista diretamente. Vestido com o manto trazido pelo mordomo Hunter, o ancião esfregou sua cabeça calva, semelhante a um ovo centenário. Parece que meu cabelo vai levar alguns dias para crescer de novo. Devo estar ridículo agora, né? Perguntou ele, casualmente. Você é sempre o epítome da graça, mestre, respondeu Hunter respeitosamente. Os dois caminharam mais para dentro da mansão. O mestre finalmente acordou. Você encontrou o diário? Houve uma complicação. Parece que outra pessoa roubou o diário. O pequeno Sid tentou recuperá-lo e foi morto. Ó pobre jovem mestre, Butler Hunter curvou-se novamente, embora não houvesse um pingo de tristeza em seu rosto. Sim, meu pobre neto. Ele era meu último parente vivo. O ancião de pele escura não era outro senão o avô de Sid, Ralph, o último membro sobrevivente da família Bloodthorn. Mas o velho rapidamente se animou. Mesmo assim, o garoto se mostrou útil. Antes de morrer, ele encontrou o diário e ativou a marca que deixei nele. Seu espírito continuará ligado ao assassino. Tudo o que preciso fazer é encontrá-los pessoalmente e saberei quem está com o diário.